Então, boa tarde às professoras presentes e aos colegas. Eu sou a Mariane, eu sou Mariane Schaefer, eu sou orientada pela professora Juliana Pereira e hoje eu vou apresentar o meu seminário intitulado Uso de micro-organismos para degradação de petróleo. Então, eu dividi minha apresentação em introdução, o petróleo, derramamento de petróleo, processos de intemperismo, técnicas de combate, biorremediação, e aí eu escolhi um artigo para apresentar, onde eu vou falar um pouquinho da motivação, da metodologia, dos resultados e discussões e algumas conclusões. Então, há registros, né, do uso do petróleo na vida do homem desde os tempos bíblicos, e isso tem registros de que na Babilônia os tijolos, eram assentados, então, com asfalto, por exemplo, que é um derivado de petróleo. Então, conforme novos poços e técnicas de perfuração foram sendo descobertos, o uso de petróleo ele foi sendo muito difundido mundialmente. Então, foi começando a serem substituídas fontes de energia como madeira e carvão por petróleo. Além disso, o petróleo ele dá origem a diversos produtos, como plásticos, borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos e cosméticos, além do uso conhecido, né, de que ele é precursor de vários combustíveis, e ele também é utilizado como fonte de energia. E os padrões de consumo de energia mundiais, eles indicam que o consumo de energia hoje ainda é muito baseado em fontes fósseis. Então, eu trouxe aqui alguns dados da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que eles são referentes ao ano de 2020, onde ele indica a produção de petróleo mundial e no Brasil, e também o consumo por dia. Então, a produção de petróleo no mundo por dia é equivalente a 88,3 milhões de barris, enquanto no Brasil são cerca de 3 milhões. E o consumo de petróleo por dia no mundo é de cerca de 88,4 milhões de barris por dia, e no Brasil, cerca de 2,3 milhões. Isso só, então, né, nos reafirma e nos mostra que o petróleo é muito utilizado e que a gente ainda tem uma grande demanda dele. Então, mas sabendo que o petróleo ele é muito utilizado, eu acredito que seja importante a gente relembrar ou conhecer alguns conceitos. O petróleo ele é uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos. Se ele está no estado líquido, ele é uma substância oleosa, que é inflamável, geralmente menos densa que a água, com um cheiro característico e cor que varia entre o negro e o castanho claro. A maior parte dos constituintes em porcentagem do petróleo são os hidrocarbonetos, que podem ser classificados em parafínicos normais, que são os alcanos, os parafínicos ramificados, os parafínicos cíclicos, que são os naftênicos, insaturados e aromáticos. Além disso, o petróleo também pode conter outros elementos, como nitrogênio, oxigênio, enxofre, resinas e asfaltenos. E, além de tudo isso, ele pode conter a presença de compostos metálicos, que são ferro, zinco, cobre, chumbo, molibdênio, cobalto, arsênio, manganês, cromo, sódio, níquel e vanádio. Então, o petróleo bruto, ou óleo bruto, também, como também é chamado, ele sofre, né, transformações em seus produtos finais. Entretanto, ele tem as suas características físicas e químicas diretamente influenciadas devido à sua origem. Então, por isso, o American Petroleum Institute, o API, eles realizaram diversas análises de diversos petróleos de diferentes origens mundiais, e eles definiram que todo petróleo ele vai conter sempre os mesmos hidrocarbonetos, mas em diferentes quantidades, que essa quantidade relativa, então, de cada grupo de hidrocarbonetos, ela vai variar muito entre os petróleos. Então, por isso, quantidades diferentes resultam em características de petróleos diferentes. A quantidade relativa, então, desses compostos individuais dentro de cada grupo de hidrocarbonetos é aproximadamente na mesma ordem de grandeza para diferentes petróleos. Então, além disso, eles criaram o grau API, ou a escala API, que representa a gravidade específica ou densidade relativa do petróleo, que ele pode ser calculado através dessa fórmula aqui, onde o SP é a gravidade específica do petróleo a 60 graus Fahrenheit e 1 atm. Então,
Além de determinar se, com esse grau API, se o óleo vai ou não flutuar em relação à água, porque esse grau API ele é calculado em relação à densidade da água pura, que é 1, e é conhecido que, né, muitos óleos eles são menos densos ou mais leves que a água do mar, porque essa água do mar ela tem tipicamente uma gravidade específica de 1,025. Então, a gente pode determinar com um grau se vai ou não flutuar. A gravidade específica também pode fornecer indicações gerais de diferentes óleos. Então, por exemplo, óleos com uma maior gravidade específica, ele vai conter, geralmente, componentes mais voláteis e vai apresentar baixa viscosidade. Então, aqui eu trouxe uma classificação no petróleo que usa o grau API como referência. Então, o petróleo ele pode ser considerado um petróleo leve, um petróleo médio ou um petróleo pesado, onde a base dele, se é leve, é parafínica, ele apresenta mais que 30 graus API, e a sua composição, então, é de 75% de alcanos ou mais. Se o petróleo ele é médio, a sua base vai ser naftênica, e vai variar, o grau API varia entre 22 e 30 graus, e a sua composição é de entre 50% e 70% de alcanos. E se o petróleo é pesado, ele tem uma base aromática e o grau API é menor que 22 graus. E a composição dele é de pelo menos 50% de aromáticos. Então, qual que é um dos grandes problemas do petróleo hoje em dia, né? Sem ser aquele já muito debatido, que é devido à queima dos combustíveis. São os acidentes que podem acontecer, porque se circulam, né, muito petróleo pelo mundo todos os dias. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de acidentes envolvendo derramamento de petróleo. O primeiro foi em 2010, que foi a explosão de uma sonda petrolífera, a Deepwater Horizon, no Golfo do México, que aqui a gente consegue ver já pegando fogo, que era uma sonda móvel utilizada para a produção de petróleo offshore. Essa explosão ela gerou um afundamento dessa sonda, levou à morte de 11 trabalhadores e danificou a cabeça do poço. Então, com esse dano, foi liberado descontroladamente muito petróleo no Golfo do México. Então, foram mais de 200 milhões de galões. Aqui a gente pode ver de como ficou, né, ali o Golfo do México. Foram 3 meses de vazamento e uma das medidas que eles acharam prudentes e estudaram foi que eles acumularam petróleo na superfície e eles fizeram uma queima posterior. Outro acidente que eu acho que mexe bastante assim com os brasileiros, né, foi o acidente que ocorreu em 2019 na costa do Nordeste. Foi um derramamento a 700 quilômetros da costa brasileira de um óleo bruto de origem venezuelana. Esse acidente ocorreu em águas internacionais, atingiu cerca de 4.334 quilômetros, 11 estados do Nordeste e do Sudeste, 120, pelo menos, né, 120 cidades e 724 locais. Esse foi considerado o maior derramamento de óleo bruto do país e foi um dos mais extensos registrados no mundo. Então, o que esse derramamento ele impacta e por que a gente precisa tentar, né, melhorar as formas de contê-lo? Ele impacta na economia e no turismo, principalmente aqui no Brasil, porque teve uma demora em tomadas de medidas de tratamento e as decisões também tipo, foram muito demoradas. E houve também a difusão de informações muito desencontradas, que elas eram baseadas em senso comum. Então, houve a suspensão, por exemplo, de consumo de frutos no mar do Nordeste, que acabou impactando na economia e no turismo. Então, além disso, eles não instalaram logo em seguida um gabinete de crise sanitária e nem distribuíram informações preventivas à população. Então, essa desorganização levou a uma resposta inadequada, que foi um apelo generalizado ao voluntarismo, o que mobilizou milhares de pessoas desprotegidas para a retirada do óleo, que muitas vezes retiraram esses óleos com as mãos e sem equipamentos de segurança. Então, provavelmente, essas pessoas terão danos, talvez até irreversíveis, à sua saúde. E outro problema é que, mesmo após a limpeza, em alguns pontos as manchas vão acabar retornando, devido à movimentação dos ventos e marés. Então, até hoje não se sabe muito bem definir qual que foi o dano à população marinha.
Então, o que acontece logo que o óleo cai no mar, né? São alguns processos, como evaporação, oxidação, espalhamento, emulsificação do óleo, biodegradação, dissolução, dispersão e sedimentação. Então, o processo de espalhamento, ele ocorre assim que o óleo é derramado. Então, o óleo ele vai se espalhar por toda a superfície. Se o óleo for fluido com baixa viscosidade, ele espalha muito rápido. E se o óleo for mais viscoso, ele vai quebrar, vai se fragmentar em manchas e pode formar uma camada muito dispersa na superfície. Isso pode se espalhar por quilômetros quadrados do mar em pouquíssimo tempo. Outro processo que também ocorre é a evaporação, que os compostos voláteis, geralmente com ponto de ebulição abaixo de 200 graus, evaporam, e esse processo ele já inicia horas após o derramamento, ajudando então a reduzir o volume dessa mancha. Só que os compostos remanescentes, eles vão tornar a mancha mais espessa, porque esses compostos que ficam têm maior viscosidade e densidade específica. Também pode ocorrer a dispersão, que é a quebra da mancha de óleo em pequenas gotículas suspensas, e é um modo que auxilia a biodegradação e a sedimentação. E só que as ondas e turbulências, elas ajudam na dispersão. Então, essa taxa vai depender de dispersão, depende muito da natureza do óleo e do estado no mar nos dias que esse derrame aconteceu. Tem também a dissolução, só que é um processo que ocorre em uma proporção muito pequena quando comparado aos demais. E, geralmente, a concentração, então, dos compostos dissolvidos na água do mar raramente excedem 1 ppm, porque os compostos mais pesados eles vão ser insolúveis na água. E os compostos leves já têm uma tendência de ter evaporado quando a dissolução começa a acontecer. Outro processo que também ocorre é a emulsificação, que é a incorporação do óleo em água, que forma uma emulsão. Só que essa emulsão ela é muito resistente a todos os processos de intemperismo, e o ponto negativo dela é que ela aumenta o volume total de óleo em 2 a 3 vezes. Então, se espalha muito mais óleo no mar. Tem também a oxidação, e a oxidação é onde os hidrocarbonetos eles podem reagir com o oxigênio, e aí podem formar produtos solúveis. Por fim, pode ocorrer, então, a sedimentação, onde as gotas de óleos dispersas elas podem interagir com partículas de sedimento e matéria orgânica suspensas, e essas gotas, então, elas vão se tornar mais densas e elas vão afundar vagarosamente para o leito do mar. E também tem a biodegradação, que, como a água do mar contém uma série de micro-organismos marinhos, elas são capazes de metabolizar os compostos dos óleos. Eles acabam utilizando, então, os óleos como fonte de carbono e fonte de energia. Então, cada tipo de micro-organismo, no processo, ele pode degradar um grupo específico e diferente de hidrocarboneto. E uma ampla variedade de micro-organismos agindo juntos ou em sucessão são necessários para degradar o óleo. Então, esses processos, né, tirando a emulsão, eles são eficientes, só que são processos naturais, então eles dependem muito de todas as condições climáticas, como ventos, as ondas, as temperaturas. Então, é um processo que demora muito. Então, tem que ocorrer uma intervenção humana. As técnicas de combate existem a contenção mecânica e recuperação, que ela utiliza barreiras de contenção que elas concentram o óleo, e esse óleo vai ser posteriormente recolhido. E geralmente ela é a mais usual e vista como solução ideal para a resposta de derramamento de óleo, mesmo que ela vá contra a tendência natural de espalhamento. O problema dela é que ela requer, em alguns casos, o uso de equipamentos. Também podem ser utilizados materiais absorventes. Esses materiais eles podem ter propriedades oleofílicas, orgânicas, sintéticas ou minerais, numa forma granulada ou envolvidos em tecidos como se fossem almofadas, e elas seriam aplicadas, então, diretamente no óleo. Só que a aplicação é limitada, apesar do prejuízo ao meio ambiente ser muito pequeno. Ela é limitada porque, quando utilizada na costa, se necessita de um mecanismo de sucção para retirar o óleo. Tem também a remoção manual, que é a remoção mais trabalhosa, mas é que provoca menos danos ao meio ambiente. Então, é retirada manual com rodos, pás, e ocorre o transporte em carrinhos de mão, por exemplo. E o ponto positivo dela é que ela permite acesso e limpeza de locais restritos,
como fendas, poças de marés e até mesmo na areia. Então, tem também a limpeza natural, ela tem uma eficiência muito variável, porque ela vai depender de a combinação de fatores, né, de tempo, onda, corrente, maré, ventos, além de também depender muito dos próprios processos de intemperismo do óleo. Geralmente, ela é utilizada combinada com outros métodos. Tem também a possibilidade de uso de dispersantes químicos, onde eles devem ser aplicados somente quando o prejuízo ambiental for menor do que o prejuízo do derramamento. Porque o dispersante, quando aplicado sobre a mancha, ele vai reduzir a tensão superficial entre a água e o óleo e vai formar gotículas menores, o que acelera o processo de dispersão e degradação. Só que o uso de agentes químicos, pode aumentar ainda mais o dano à fauna e flora. E eles são regulamentados pelo CONAMA, então tem toda uma norma antes de serem utilizados. Então, o jateamento é o uso de um jato de água quente ou fria sob pressão para remover, então, um óleo da superfície. Só que é um processo muito agressivo, porque tu pode trazer óleo, água e tudo. Então, ele deve ser evitado sempre que possível. Então, como se necessita, ou né, é interessante, na realidade, estudar um processo que seja mais rápido, mais efetivo, com menores custos, a biorremediação ela pode ser uma alternativa, porque é um processo que utiliza, então, micro-organismos vivos, normalmente pode ser plantas ou micro-organismos e suas enzimas, em que são utilizados tecnologicamente para remover ou remediar poluentes no ambiente. É considerado uma alternativa viável para tratamento de ambientes contaminados e a biorremediação pode ser feita em águas superficiais, subterrâneas, em solos, resíduos e efluentes industriais. É um método efetivo, seguro e barato. E também ela é bem indicada para tratar ambientes contaminados com moléculas orgânicas de difícil degradação e que também possuem metais tóxicos. Então, aqui eu trouxe um esquema de como que é feita, né, essa biorremediação. Então, em cinza, aqui em número 1, é o micro-organismo, que ele metaboliza o contaminante orgânico, então, através de ligações entra na célula. E aí, esse micro-organismo, então, ele vai digerir o contaminante em moléculas menos tóxicas. E essas moléculas podem ser CO2, água, sulfato e fosfato, entre outras. E aí o micro-organismo, então, vai liberar para a atmosfera essas moléculas que são menos poluentes do que os óleos iniciais. Mas o grande problema é que esse processo, por si só, também ele é muito lento. E também depende de diversos fatores, como nutrientes, oxigênio, o pH, umidade e calor. E o ideal é que esses fatores eles sejam todos controlados para maximizar a eficiência da biorremediação. E também deve ser levada em consideração a capacidade dos micro-organismos em biodegradar compostos. Então, como a degradação é lenta, também se tem alternativas, né, que pode-se utilizar alguns artifícios ou técnicas para induzir ou acelerar a biorremediação. Alguns organismos, micro-organismos, por exemplo, eles têm uma autoprodução de surfactantes, o que vai facilitar ou possibilitar a entrada do óleo no interior da célula. Pode ser realizada uma bioestimulação, que é uma adição de nutrientes ou surfactantes no meio, para aumentar a atividade microbiana ou biodisponibilidade do poluente. Pode também ser realizada uma bioaugmentação, que é uma adição de micro-organismos degradadores, ou bioventilação, que é a adição de oxigênio no sistema. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Caso não se queira fazer nenhuma das técnicas anteriores, um tópico que vem sendo bastante estudado é a utilização das enzimas isoladas de micro-organismos. E é interessante utilizá-las porque elas atuam diminuindo a energia de ativação, aumentando a taxa da reação. Então, elas vão catalisar inúmeras reações bioquímicas envolvidas nas vias de degradação do poluente. As enzimas, elas também vão atuar de modos diferentes e em compostos diferentes.
E alguns exemplos são as oxigenases, que elas catalisam a oxidação de compostos aromáticos clorinados, ou olefinas alifáticas, pela incorporação de uma ou duas moléculas de oxigênio, e aí vai tornar, então, propensas para transformações posteriores. As lacases, que elas auxiliam na clivagem do anel presente em compostos aromáticos, na redução de uma molécula de oxigênio em água, e também ela pode auxiliar na produção de radicais livres. E as lipases, elas podem quebrar triglicerol em glicerol e ácidos graxos, e elas são utilizadas na degradação de hidrocarbonetos poliaromáticos. Então, por isso é importante estudar os micro-organismos, as suas enzimas, porque daí a gente consegue analisar toda essa viabilidade de um futuro uso desses micro-organismos em diferentes óleos para biorremediação. Então, eu trouxe um artigo intitulado Degradação de óleo bruto pela enzima lacase da Pseudomonas aeruginosa número 22, uma força motriz para biorremediação, publicado no International Journal of Conservation Science em 2020. Então, qual que é a motivação dos autores, né? A maioria dos compostos presentes no óleo bruto, eles têm baixa solubilidade em água, porque eles são apolares, e isso acaba justificando as baixas taxas de biodegradação. Então, para a biodegradação ocorrer, a bactéria deve estar em contato com o substrato onde há a presença dos hidrocarbonetos, e uma técnica, né, ou pode-se dizer, uma própria defesa, talvez, das bactérias, para melhorar a solubilidade, é a utilização de surfactantes para melhorar a dispersão do óleo. Porque o que acontece, então? Vai formar uma emulsão, e esse surfactante ele vai aumentar a área superficial, permitindo, então, o crescimento das células e dos micro-organismos, porque ele reduz a tensão superficial. Então, por que eles escolheram, né, essa bactéria, Pseudomonas aeruginosa número 22? Porque essa bactéria já foi estudada antes e ela possui capacidade de produzir altas concentrações de lacase, que é a enzima que tem um enfoque. Ela também produz um surfactante ramnolipídico, e também já foi registrado que ela pode degradar BPA, longas cadeias de hidrocarbonetos, óleo cru e metais pesados. Então, além da alternativa da emulsificação com surfactante, é necessário que o micro-organismo ele consiga utilizar o hidrocarboneto como fonte de energia. E como é que ele vai fazer isso? Ele precisa quebrar as ligações. Só que, às vezes, isso não é muito fácil. E aí, a lacase, ela atua como o pontapé inicial, porque ela catalisa, então, né, o anel aromático e auxilia o início da quebra das ligações do hidrocarboneto. Então, a metodologia, Então, as pseudomonas, elas foram isoladas de um lago poluído da Malásia, foram identificadas como bactérias gram-negativa com forma de bastonete. Elas foram, então, inoculadas em agar cetrimida, preparada com caldo nutriente, e foram mantidas em agitação por 24 horas, 150 RPM e 37 graus. E aí, então, as amostras elas foram preparadas pela adição de 10% do inóculo, que é esse caldo com as bactérias, e também foram adicionadas concentrações de 2%, 5% ou 7% de óleo bruto, volume. Então, a análise da produção da enzima. Desculpa, aqui foi um erro que passou. A densidade, né, das células e como eles fizeram para medir o crescimento das células. Então, foi coletado 3 ml de amostra regularmente no período de fermentação, e essas amostras foram analisadas num espectrofotômetro em 560 nanômetros. A análise, então, de produção da enzima foi realizada, foi adicionado 1 ml de lacase bruta e 1 ml de óleo bruto por 2 horas, e foi deixada, então, essa reação reagir,
e para parar essa reação e medir no espectrofotômetro foi utilizado 1 ml de acetona e álcool. E a leitura ocorreu em 436 nanômetros. A análise de porcentagem de degradação do óleo foi realizada através da mistura do meio fermentado após 23 dias, mais hexano, foi agitado vigorosamente, foi deixado separar 1 hora, então foi medida a 650 graus. Então, aqui eu já trago os resultados. Então, aqui avalia o peso seco das células em diferentes concentrações de óleo bruto e que representa o crescimento das pseudomonas. Então, aqui a gente tem a curva representando 5%, aqui a curva representando 2% de óleo e aqui a curva representando 5% de óleo. Então, em 5% de óleo, teve uma maior quantidade de células, né, que cresceram, principalmente nos dias de 15 a 20 da fermentação. Quando a gente tinha 2% de óleo, era quando teve um menor crescimento de micro-organismos. E a curva de 7%, ela não teve a maior produção de micro-organismos, mas ela se assemelha muito à curva padrão de crescimento das bactérias, indicando que teve um crescimento de bactéria desde a fase LAC até a fase de morte das bactérias. E, além disso, o crescimento das células ele vai depender do quanto as células estão degradando o óleo e de quão boa a eficiência delas em utilizar a fonte de carbono. Então, aqui temos os dados da degradação do óleo no fim do estudo. Então, em 2% a gente teve uma degradação de 50%, em 5% de 94,1% e em 7% de 67,2%. Então, a maior quantidade de massa de células levou a uma maior taxa de biodegradação do óleo bruto, que foi em 5%, uma vez que as células elas ganharam nutrientes suficientes do meio. E a descoberta relevante é que foi em 5% a maior degradação, porque, em teoria, o esperado por esse raciocínio seria que em 7% tivesse a maior degradação. Só que o esperado, segundo a literatura, não era nada disso. Era que quanto mais óleo presente, a taxa de degradação do óleo bruto diminuiria, devido à formação de uma espessa camada de óleo bruto na superfície do meio, formando uma mistura heterogênea de óleo e água, diminuindo a degradação. E aí o crescimento celular, a transferência de massa e os nutrientes seriam prejudicados e seria limitado o oxigênio, o que é ruim porque a pseudomonas é uma bactéria aeróbica. E o obtido foi o contrário do esperado. A taxa de biodegradação foi proporcional ao volume do óleo. Só que como em 5%, isso aconteceu em 5% e não em 7%, eles precisavam justificar ou apontar alguns fatores para justificar esse comportamento. Então, as hipóteses foram levantadas e a primeira hipótese é que o ecossistema e o local de amostragem ele influencia no desempenho das bactérias. Os diferentes ecossistemas eles podem resultar em diferentes metabolismos, o que justifica o mecanismo das células bacterianas que produziram diferentes produtos em diferentes intervalos de tempo. E, além disso, foi constatado que o óleo bruto possuía hidrocarbonetos diferentes quando comparados com a fonte de carbono do lago onde as bactérias foram retiradas. E a segunda hipótese é que a produção do biosurfactante pela cepa bacteriana ela foi suficiente e ela ajudou as células a superar todas as limitações relacionadas a uma maior adição de petróleo bruto envolvido. Então, aqui eles mostram a condição do meio após 21 dias de fermentação para 2%, 5% e 7%. E aí, como pode se observar, esse resultado ele bate com a porcentagem de degradação, onde a gente tem uma maior produção de surfactante aqui em B, em 5%, seguido pelo C, que é 7%, e por último A. E como teve uma maior produção de surfactante aqui e uma maior homogeneidade, isso justifica do porquê em 5% teve um maior crescimento das células. Também foi
avaliada a produção da enzima lacase no período de fermentação. Em quadriculado, a gente tem 2%, em branco, 5%, e em preto, 7% de óleo. Então, contrariando as expectativas quando comparado aos resultados de degradação, em 7% teve uma maior produção de enzimas, seguido por 2% e depois por 5%. Isso acontece porque provavelmente a fase estacionária a fase estacionária na curva ali de crescimento das bactérias, ela é a maior, tem uma maior estabilidade e ela é mais longa, então por isso tem uma produção de enzimas maior, principalmente no dia 15. E aí em 5%, apesar de ter uma maior taxa de degradação de óleo bruto, ele não obteve a maior produção de enzimas. Inclusive foi o menor estágio de inicial de fermentação. E isso eles não explicaram muito bem por que ocorre, mas eles justificaram que conforme os dias passam, a produção aumenta constantemente, indicando que se o período de fermentação for mais longo, a produção de enzimas também será. Então, as conclusões do artigo é que a Pseudomonas aeruginosa número 22 foi isolada e foi capaz de sobreviver e degradar, né, diferentes tipos de diferentes concentrações de hidrocarboneto. Então, essa capacidade foi atribuída pelo seu biosurfactante, que era necessário para o processo de emulsificação. A enzima envolvida no mecanismo foi a lacase, que ela ajudou a iniciar a quebra de ligações de hidrocarbonetos. O melhor mecanismo de biodegradação do óleo foi registrado no meio com 5%, que teve 94% de degradação e alto crescimento celular. E embora a produção, né, da lacase nesse meio ela tenha sido baixa, a grande quantidade de biosurfactante produzido durante a fermentação auxiliou a célula na degradação do óleo, porque reduziu a tensão interfacial e aumentou a biodisponibilidade do óleo para ser atacados pelas células. Então, essa descoberta sugere e indica que a lacase ela não é a principal ferramenta, mas combinada com o biosurfactante, ela é muito efetiva. E como a conclusão do seminário, a mensagem que eu espero que eu tenha passado e que eu gostaria de deixar, é que esse tema ele é relevante porque os desastres eles continuarão acontecendo. E é necessário que a gente continue estudando, pesquisando, buscando conhecimento para implementar uma tecnologia considerada eco-friendly, barata e eficiente para descontaminar as águas. Então, a biorremediação ela apresenta um grande potencial. E, por último, eu trouxe só 2 exemplos de artigos, em que o primeiro, intitulado Abordagem Biocatalítica Mediada por Biosurfactante Induzida por Micróbios para Biorremediação de Derramamento de Óleo Marinho Simulado, onde a bactéria Enterobacter ormaechei foi isolada e então houve a confirmação de produção de biosurfactante. E ela pode sim ser utilizada como agente de biorremediação. E eles confirmam e concluem que poderia ser efetivamente empregada para recuperar hidrocarbonetos. O segundo artigo é intitulado Desintoxicação da água do mar contaminada por petróleo no microcosmo por um consórcio halotolerante isolado do Golfo Pérsico, em que eles afirmam que as bactérias inoculadas melhoraram a eficiência de remoção. Então, esses artigos indicam que sim, está tendo uma relevância e que esses temas estão sendo pesquisados, porque esses artigos foram publicados em 2020. Eu gostaria de agradecer, então, ao meu programa, que é o PRH 50.1, vinculado ao PPGQ, da URGS, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, pela concessão da Bolsa, e pela atenção de todos vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberta a perguntas. E aqui é o meu e-mail, se alguém quiser me mandar um e-mail se surgir uma dúvida posterior. Muito